fases de transformação psíquica. Momentos de forte ativação libidinal representam pontos-chave para a análise do funcionamento interno do sujeito. A intensificação pulsional traz à tona conteúdos antes recalcados, tornando-os visíveis à consciência. Isso permite observar com clareza conflitos anteriormente soterrados pelo inconsciente. Nessas fases, o ID se expõe com mais nitidez e força. A intensidade do conflito interno. Além do ID, o ego também é profundamente afetado nos períodos de maior carga libidinal. Ele redobra seus esforços para controlar impulsos emergentes. Esse embate evidencia tendências psíquicas que normalmente ficam diluídas na rotina mental. Em alguns casos, tais mecanismos tornam-se extremos, deformando o caráter. Ascetismo e intelectualização. Duas posturas ganham destaque especial na puberdade: o ascetismo e a intelectualidade. São respostas defensivas do ego diante do aumento das tensões pulsionais. Ambas revelam tentativas de dominar o corpo e seus desejos. Esse movimento marca profundamente a identidade do adolescente. A recusa exagerada do prazer. O ascetismo adolescente frequentemente ultrapassa o que se esperaria em contextos neuróticos. Vai além do simples recalcamento, assumindo contornos intensos e rígidos. Em certos momentos, se assemelha ao radicalismo religioso. Trata-se de uma negação intensa e generalizada da vida pulsional. Diferenças em relação à neurose. Nos quadros neuróticos, a repressão é seletiva e focada. Certos desejos são recusados, enquanto outros permanecem tolerados. Isso cria uma lógica identificável entre os impulsos e sua exclusão. Já o ascetismo juvenil recusa o desejo como um todo, sem distinções conscientes. Especificidade dos impulsos recalcados. Cada estrutura neurótica manifesta um tipo característico de repressão pulsional. Histéricos focam nos impulsos genitais ligados ao édipo, obsessivos nos desejos anais e agressivos. Melancólicos repudiam tendências orais, enquanto fóbicos evitam conteúdos relacionados à castração. Há sempre coerência na escolha do conteúdo recalcado. Negação abrangente na adolescência. Na adolescência ascética, essa coerência se dissolve. O repúdio atinge a totalidade das pulsões, independentemente de sua natureza. O sujeito parece movido por uma urgência interna de purificação. A intensidade dessa atitude impede uma elaboração simbólica mais equilibrada. Ruptura com a sexualidade. Esse movimento revela um conflito profundo entre desejo e ideal. A negação pulsional não busca apenas evitar o sofrimento, mas tenta alcançar uma forma de controle absoluto. Ao tentar eliminar a sexualidade, o adolescente procura dominar a instabilidade do próprio corpo. Tal dinâmica exige atenção clínica sensível e cuidadosa. Amplo rechaço da pulsão. Ao observar adolescentes, nota-se uma mudança significativa na forma como rejeitam suas pulsões. Não se trata apenas de inibir desejos específicos, mas de um afastamento geral da gratificação. A preocupação se desloca do conteúdo do impulso para sua intensidade. Essa generalização marca um afastamento marcante da lógica neurótica convencional. Temor à intensidade do desejo. Para alguns jovens, a ameaça não está em determinado tipo de prazer, mas na força com que ele se manifesta. Acreditam que conter todos os desejos seja a forma mais segura de manter o controle. Dessa forma, combatem qualquer impulso emergente com severidade extrema. É como se o prazer em si fosse um inimigo a ser derrotado. Imitação da autoridade paterna. A repressão adolescente muitas vezes réplica a disciplina rígida imposta por figuras parentais durante a infância. O ego se posiciona como uma força punitiva frente aos desejos, ecoando frases autoritárias. Essa postura defensiva produz um ambiente interno de confronto constante. O impulso é sempre recebido com negação intransigente. Expansão do rechaço ao cotidiano. Essa atitude rígida pode extrapolar os impulsos sexuais e atingir aspectos comuns da rotina. Jovens evitam socialização, diversão e até expressões artísticas. Elementos inocentes do cotidiano passam a ser vistos como ameaças à pureza desejada. A vida se torna cada vez mais limitada e empobrecida em nome do autocontrole.
Renúncia ao conforto básico. O ideal de negação pode chegar a extremos autodestrutivos. Alguns adolescentes rejeitam proteção contra o frio ou impõem jejum desnecessário. O prazer, mesmo mais simples e vital, é interpretado como fraqueza. Essa mortificação do corpo reflete um desejo profundo de purificação interna. Repressão das necessidades vitais. Comportamentos como resistir ao sono, evitar o riso ou reter funções fisiológicas mostram o quanto essa repressão se amplia. O corpo torna-se alvo direto da disciplina mental. Não se trata mais apenas de conter a pulsão, mas de dominar todas as manifestações da vida. A negação adquire contornos rígidos e radicais. A ausência de substituição simbólica. Ao contrário do recalcamento neurótico, o repúdio pulsional adolescente não oferece válvulas de escape simbólicas. Não há conversão, deslocamento ou forma reativa. Nenhum prazer substitutivo é permitido para aliviar a tensão. O bloqueio é total e não admite compensações internas ou externas. Natureza específica do mecanismo. Essa forma de defesa revela um mecanismo distinto dos sintomas neuróticos tradicionais. Enquanto na neurose o desejo se desloca e reaparece disfarçado, aqui ele é excluído sem negociação. A estrutura mental do adolescente ascético fecha todas as portas à gratificação. Isso revela uma dinâmica psíquica singular e desafiadora. Oscilação entre extremos. Em vez de sintomas típicos da neurose, observa-se na adolescência uma alternância drástica entre negação e excesso pulsional. Jovens que antes evitavam o prazer de repente mergulham em tudo que desprezavam. Essas ações, embora socialmente problemáticas, revelam uma tentativa de equilíbrio interno. Representam uma saída instintiva do ascetismo radical. Exaustão do recalque total. Quando não ocorre essa alternância, o ego pode manter o repúdio total das pulsões. Isso leva a uma rigidez psíquica extrema, que paralisa funções vitais. Em tais casos, a vivacidade emocional desaparece, aproximando-se de estados catatónicos. Essa condição exige ser tratada como patológica e não como variação normal da puberdade. Natureza diferente da repressão. Surge então a necessidade de distinguir essa dinâmica do recalcamento clássico. O jovem não teme o conteúdo específico dos desejos, mas sua intensidade global. Ao contrário da neurose, não há substituição simbólica. O ciclo se dá entre extremos de negação e entrega pulsional, sem equilíbrio intermediário. Comparação com a neurose obsessiva. Apesar de haver alternância entre indulgência e proibição na neurose obsessiva, o processo é mais elaborado. No adolescente ascético, a mudança entre opostos é abrupta e menos mediada. O funcionamento defensivo é mais bruto, indicando o estágio menos sofisticado da repressão. Isso aponta para um mecanismo mais rudimentar em ação, hipótese de estágio prévio. Diante disso, é plausível considerar o ascetismo como um estágio anterior ao recalque propriamente dito. Esse modelo de defesa não opera por substituição, mas por supressão direta e radical. Ele pode representar um passo inicial em direção às formas mais complexas de repressão. É uma estratégia menos elaborada do aparelho psíquico. Raízes na história da humanidade. A psicanálise propõe que o impulso de rejeitar a pulsão tem origem ancestral. Trata-se de uma disposição herdada, não criada individualmente. Tal impulso visa especialmente os desejos sexuais. É uma defesa transmitida ao longo de gerações como parte da herança filogenética da espécie. Ambivalência como constante psíquica. Esse movimento entre atração e recusa foi nomeado por Bleuler como ambivalência. Ele reconheceu a coexistência contraditória de desejo e repulsa em relação ao prazer. A oscilação emocional não é exclusiva da adolescência, mas se acentua nesse período. Isso reforça a importância de compreendê-la como estrutura psíquica básica. Conflito estrutural humano. A alternância entre prazer e negação ilustra o conflito permanente da vida pulsional. O ego tenta manter a integridade diante da força avassaladora dos impulsos. No adolescente, esse embate assume formas dramáticas e instáveis. A psicanálise revela aí um núcleo fundamental da experiência humana.
conflito latente e invisível. Durante fases de estabilidade emocional, o embate entre ego e pulsão tende a se ocultar. Mesmo sendo a base da angústia pulsional, raramente se destaca diante das angústias mais visíveis, como a objetiva ou de consciência. Essas últimas surgem com mais força após choques externos e ofuscam os conflitos mais primitivos. O antagonismo essencial permanece encoberto no cotidiano. Força emergente na puberdade. Na adolescência, a súbita intensificação da libido torna visível o conflito básico entre ego e pulsão. Esse embate se transforma em um mecanismo de defesa ativo e evidente. O ascetismo, nesse contexto, não reflete repressões específicas, mas sim uma rejeição ampla e instintiva da energia pulsional. Torna-se expressão direta da oposição estrutural do ego ao id. Ascetismo como defesa primária. O comportamento ascético do adolescente representa mais do que uma simples recusa a prazeres. Indica a ativação de uma defesa arcaica, sem diferenciação qualitativa. Trata-se de uma resposta genérica e intensa ao temor da força pulsional. Essa atitude radical, portanto, reflete a hostilidade inata do ego frente às exigências instintivas. Mudanças intelectuais significativas. O mesmo aumento de libido que gera repressão também estimula o intelecto. O adolescente não apenas se torna mais pulsional e moralista, como também desenvolve interesses mentais mais vivos. Há um progresso simultâneo no pensamento e na atividade cognitiva. Isso levanta questões sobre a relação entre desenvolvimento pulsional e aprimoramento racional. Intelectualidade em contraponto à pulsão. É comum imaginar que o aumento das paixões enfraquece a razão. Quando tomado pelo afeto, o sujeito tende a agir mais impulsivamente com menor clareza lógica. Em estados amorosos, por exemplo, sua capacidade de raciocínio decai. Contudo, na puberdade, parece haver uma exceção a essa lógica habitual: fuga pela abstração. O adolescente pode recorrer ao pensamento como uma forma indireta de evitar o confronto direto com seus desejos. Ao redirecionar a energia libidinal para interesses abstratos, cria uma distância emocional. Esse mecanismo não elimina as pulsões, mas as desvia para esferas menos ameaçadoras. A atividade intelectual, assim, funciona como defesa. Intelectualização como recalque. Esse uso do pensamento não visa entender os desejos, mas contê-los. A racionalização excessiva substitui o contato emocional genuíno. A inteligência se torna um escudo contra o desconforto provocado pelos impulsos internos. O ego, portanto, emprega a cognição como um instrumento de repressão sutil. Evolução do ego na crise. Durante a puberdade, o ego precisa reforçar suas defesas para sobreviver ao impacto do id. O surgimento da intelectualidade intensa é um dos modos de reagir à pressão pulsional. Essa transformação mostra a plasticidade do psiquismo juvenil. Em meio à crise, o ego busca soluções tanto morais quanto mentais para manter seu equilíbrio. Intelecto em floração repentina. Alguns adolescentes demonstram um despertar intelectual surpreendente. Em pouco tempo, revelam interesses abstratos antes ausentes. Esse surto não é menos intenso que outras transformações da puberdade. É como se, subitamente, o pensamento crítico emergisse como um novo órgão de defesa. O saber torna-se uma necessidade emocional. Do concreto ao abstrato. Durante a latência, os jovens tendem a se fixar em objetos reais e tangíveis. A preferência recai sobre máquinas, animais, números e aventuras factuais. Mas na transição para a puberdade, esse apego ao concreto dá lugar ao fascínio pelo imaterial. As abstrações passam a ocupar o centro da atenção e do diálogo interno. A puberdade prolongada. O tipo de adolescente descrito por Berfeld busca incessantemente compreender o mundo por meio do pensamento. Ele se nutre de problemas filosóficos, sociais e existenciais. A mente se torna palco para debates sobre amor, liberdade, política e religião. Essa necessidade de questionamento se estende até às amizades, que muitas vezes se fundamentam em discussões profundas. Riqueza de temas e complexidade. As questões discutidas pelos adolescentes não são superficiais.
Vão do livre-arbítrio à estrutura da sociedade, passando por afetos, ética e vocação. Seus escritos e conversas revelam um alcance e uma maturidade impressionantes. É comum que expressem opiniões com empatia, sofisticação e até certo brilho conceitual. Contraste entre saber e ação. Apesar da profundidade intelectual, esse saber nem sempre se traduz em comportamento coerente. O adolescente compreende as emoções alheias, mas pode ser insensível com os mais próximos. O discurso sobre amor é elevado, mas suas atitudes são por vezes frias ou contraditórias. A teoria se descola da prática cotidiana, idealização desconectada da realidade. O jovem idealiza conceitos como fidelidade, solidariedade e justiça. No entanto, em suas relações pessoais, frequentemente age com desleixo ou egoísmo. Isso não indica falsidade, mas sim a distância entre sua atividade mental e o mundo concreto. A razão, apesar de afiada, não guia integralmente suas ações. Sabedoria sem direção prática. Mesmo com ampla visão social e política, o adolescente sente dificuldade em encontrar um papel próprio no mundo. Sua compreensão pode exceder a dos adultos, mas ele permanece inseguro quanto à própria posição. A multiplicidade de interesses, longe de orientar, muitas vezes dispersa seu foco e sua energia vital. Egocentrismo persistente. No fim das contas, todo esse movimento intelectual converge para uma inquietação central: ele mesmo. A curiosidade sobre o mundo frequentemente esconde uma preocupação intensa com a própria identidade. O pensamento abstrato serve também como espelho, onde o adolescente busca definir quem é e quem deseja ser. Intelectualidade sem compromisso com a realidade. O pensamento adolescente, embora intenso, não visa ação concreta. Diferente da racionalidade adulta, ele não busca aplicar conclusões à vida prática. As reflexões sobre amor, profissão ou valores são mais divagações do que planejamentos. Pensar, especular ou debater é um fim em si, não um meio para transformar comportamento. Fantasia sem obrigação de cumprimento. Mesmo as fantasias mais ambiciosas do pré-púbere não exigem realização. Quando imagina ser herói ou líder, o adolescente não se sente compelido a provar isso no mundo real. A satisfação reside no imaginar, não no fazer. Esse tipo de gratificação mental torna-se uma via de escape para a tensão interna. Pensamento e pulsão, um diálogo interno. Um exame mais profundo revela que os temas favoritos da mente adolescente coincidem com os conflitos psíquicos centrais. As dúvidas entre impulso e contenção, liberdade e autoridade, têm origem na tensão entre o ego e o id. A intelectualização surge como tentativa de elaborar mentalmente essas contradições. Ascetismo intelectualizado. Diante do fracasso do ascetismo prático, o adolescente transfere o combate pulsional para o plano do pensamento. Ao invés de apenas negar os impulsos, passa a refletir sobre eles. Assim, evita o enfrentamento direto e ao mesmo tempo mantém-se vigilante. É uma defesa mais sutil, mas igualmente intensa. Discussão como substituto da ação. As especulações filosóficas dos jovens não pretendem resolver problemas da realidade objetiva. Servem antes como válvulas de contenção para a turbulência interna. Através da conversa e da análise teórica, buscam simbolizar suas angústias. A mente age como campo de batalha simbólico. Ideais como reflexo de inseguranças. Os grandes ideais de amizade, amor e revolução muitas vezes mascaram inquietações mais profundas. A luta pela fidelidade ou pela justiça externa espelha o medo da perda de vínculos afetivos intensos. A filosofia de vida elaborada nessa fase é um eco das transformações internas. A filosofia como tradução do conflito interno. Muitos ideais adolescentes são respostas indiretas ao caos interno provocado pelo amadurecimento. A exigência de revolução social pode corresponder à percepção de um colapso interior. O jovem projeta no mundo a instabilidade do seu próprio psiquismo. Intelectualização como defesa psíquica. Ao final, vemos que a intelectualização é uma tentativa de domar o id por outra via. A razão, nesse contexto, atua como instrumento de defesa. O foco nos conflitos pulsionais não é aleatório,
mas responde à necessidade de compreendê-los e, em alguma medida, controlá-los por meio do pensamento abstrato. Intelectualização como ferramenta psíquica. Na metapsicologia, associar afetos e pulsões a ideias-palavra é um marco no domínio do psiquismo. Esse processo representa a primeira tentativa do ego de domesticar a pulsão. Pensar, nesse contexto, é um experimento de baixa carga pulsional. A mente, portanto, atua como campo de teste seguro para o impulso. A integração do pensar ao ego. Mais do que uma atividade do ego, o pensamento é descrito como um de seus componentes estruturais. Ele serve para manejar os conteúdos pulsionais na consciência. A vinculação das pulsões às palavras torna possível sua elaboração e controle. Essa função aparece desde cedo e permanece vital. Adolescência, exacerbação do comum. Na puberdade, a intelectualização parece apenas intensificar um mecanismo já em operação. A súbita elevação da libido força o ego a reforçar seu recurso habitual, pensar. Aquilo que antes era rotina, agora se torna evidente. Não se trata de novidade, mas de ampliação quantitativa. Crise e clareza. O que parece paradoxal, uma mente mais lúcida em meio à turbulência, é explicável pela necessidade de defesa. O ego responde ao excesso pulsional com mais esforço intelectual. Até quadros psicóticos podem conter essa mesma intensificação, uma tentativa desesperada do ego de restaurar equilíbrio por meio da razão. Perigo como estímulo à inteligência. O texto propõe uma tese instigante. O risco pulsional aumenta a inteligência. Quando ameaçado internamente, o ego precisa agir com engenhosidade. Já em períodos de segurança, o pensamento pode se tornar preguiçoso. A pulsão excessiva, como a privação externa, desperta o intelecto. Analogias entre perigo interno e externo. A reação do ego ao excesso de libido é comparável à vigilância frente aos perigos do mundo. Assim como a ameaça externa exige soluções criativas, a pressão pulsional força o sujeito a pensar. O intelecto se ergue como defesa diante do caos interno. Explicação tradicional revisitada. Até então, explicava-se o declínio intelectual no período de latência como consequência da repressão sexual. Quando o sexo se torna tabu, o pensamento se retrai. Mas com o retorno da sexualidade na puberdade, também retorna a vivacidade mental, sugerindo ligação direta entre libido e cognição. Retorno do pensamento infantil. A adolescência reativa a curiosidade e a capacidade de pensar que marcaram a infância. O interesse pela sexualidade, antes recalcado, volta à tona e reacende também a potência intelectual. O colapso do recalcamento infantil liberta, junto com a pulsão, a antiga energia do pensar. Complemento à explicação tradicional. Além da repressão da sexualidade, pode haver uma necessidade ativa de evitar o pensamento abstrato na latência. O ego infantil fragilizado frente ao perigo pulsional, parece abrigar-se na concretude. O desenvolvimento intelectual limitado pode ser um recurso defensivo. A ausência de abstração torna-se uma estratégia de sobrevivência psíquica, função da inteligência em períodos de crise. Tanto na infância quanto na puberdade, o pensamento ganha papel de ferramenta de controle. Nessas fases, o ego se defronta com o risco de colapso diante do excesso pulsional. A inteligência, portanto, aparece como um esforço do ego para restaurar o equilíbrio. Ela é reativa, não apenas criativa. Relaxamento da intelectualização na vida adulta. Com o amadurecimento, o ego se fortalece e não precisa manter esse esforço constante. Assim, a intelectualização perde urgência. Em contextos de estabilidade pulsional, o pensamento pode abrandar-se. Isso permite ao adulto funcionar com maior economia psíquica. Brilho intelectual, fruto ou ilusão. Apesar de aparentarem genialidade, os feitos intelectuais da infância e da puberdade são, muitas vezes, estéreis. Falta-lhes ligação com a realidade ou com a ação. O intelecto floresce mais em isolamento. É uma luz intensa que, por vezes, não aquece nem transforma. Teorias sexuais como reflexo pulsional. As investigações sexuais infantis, por exemplo, não revelam verdades sobre a sexualidade adulta. Em vez disso, espelham a fantasia e a lógica do desejo.
são engenhosas mas equivocadas. Mesmo nesse esforço intelectual precoce, o ego ainda está às voltas com o id, solidez do pensar adulto. Na vida adulta e na latência, o pensamento se torna mais funcional e produtivo. Há maior conexão entre reflexão e ação. As ideias não são apenas defesas, mas instrumentos de transformação da realidade. O pensamento amadurecido é mais eficaz. Ascetismo e intelectualização como defesas. Ambos os mecanismos, o ascetismo e a intelectualização, pertencem ao tipo de defesa voltado contra o perigo pulsional. O ego, ameaçado pelo excesso de energia libidinal, busca manter seu domínio sobre o id. A angústia nasce do medo de ser subjugado por essa força interna. Manutenção do equilíbrio intrapsíquico. O ascetismo impõe limites rígidos, negando o desejo pela proibição. Já a intelectualização busca entender para controlar. Ambas são estratégias de um ego que tenta preservar sua organização frente ao caos pulsional. A defesa é menos contra o conteúdo da pulsão do que contra sua intensidade. Recaída no medo primitivo. Quando a puberdade traz um súbito aumento de libido, o ego regrede para o medo antigo, o temor da força das próprias pulsões. Esse retorno compromete toda a organização psíquica. O ego, diante desse perigo, precisa ativar antigas defesas. As consequências se estendem a múltiplas áreas do funcionamento mental. Conflito nas relações com objetos. Entre os efeitos mais marcantes estão as mudanças nas relações com os objetos de amor. O conflito entre desejo e defesa se acentua. O recalcamento se volta com força contra os vínculos afetivos da infância, sobretudo os que possuem tonalidade incestuosa. O ego começa a desconfiar dessas ligações. Isolamento da família. Como resultado, o adolescente se distancia dos antigos objetos de amor, geralmente os pais. O convívio familiar torna-se frio ou indiferente. O jovem passa a viver entre os seus como se fossem estranhos. Essa ruptura relacional é tanto defensiva quanto transformadora. Superego como objeto suspeito. O superego, ainda carregado de libido oriunda da relação com os pais, também se torna alvo do ascetismo. Ele é visto como mais um resquício incestuoso. O ego, então, afasta-se de seu próprio ideal, desinvestindo parcialmente o superego. Isso gera uma instabilidade ética e emocional. Crise adolescente e alienação do superego. Esse afastamento do superego representa um dos desafios mais profundos da adolescência. O sujeito perde uma importante fonte de orientação interna. O equilíbrio entre desejo, culpa e ideal é temporariamente desfeito. A identidade moral passa por um período de suspensão. Consequência, enfraquecimento da consciência moral. Sem o suporte do superego, o ego perde seu principal aliado contra os impulsos. A angústia moral e o sentimento de culpa, que antes limitavam o desejo, deixam de funcionar com eficácia. O ego volta a depender de defesas mais primitivas e imediatas. Tentativa de reforço do superego. Apesar da ruptura, observa-se, às vezes, um esforço para reinvestir o superego. É aí que surge o idealismo adolescente, uma valorização exagerada de princípios éticos, sociais ou espirituais. Trata-se de uma defesa transitória contra a desorganização interna. Retorno à angústia pulsional pura. Contudo, esse reforço idealista é geralmente instável. Quando fracassa, o ego mergulha novamente em angústia pulsional pura. Ele recorre, então, a defesas antigas e mais rudimentares. A puberdade, nesse sentido, traz não apenas crescimento, mas também regressões estruturais. Substituição dos objetos de amor. O isolamento adolescente não impede a formação de novos vínculos afetivos. Na verdade, muitas das fixações infantis recalcadas são substituídas por novas relações. Algumas ocorrem entre pares e se expressam como amizades intensas ou paixões amorosas. Outras envolvem figuras mais velhas, idealizadas como líderes ou mentores, que ocupam o lugar simbólico dos pais. Relações breves e intensas. Esses laços, por mais profundos que pareçam, raramente são duradouros. São marcados por exclusividade, paixão e rápida dissolução.
O adolescente escolhe, abandona e substitui objetos de amor com notável indiferença. O afeto dedicado a um amigo de hoje é transferido para outro amanhã, como se o anterior nunca tivesse existido. Fidelidade à forma, não ao conteúdo. Curiosamente, embora os objetos sejam descartados com facilidade, o padrão relacional permanece inalterado. A maneira de se vincular, os gestos, as intensidades, tudo é reproduzido com precisão quase obsessiva. A constância, portanto, está na forma da relação, não nas pessoas envolvidas. Mais identificação que apropriação. Outra característica marcante desses vínculos é que o adolescente não deseja tanto possuir o objeto quanto tornar-se semelhante a ele. A meta é assimilá-lo, adotando seus modos de ser, pensar e sentir. A relação é menos uma troca entre sujeitos e mais um processo de fusão simbólica, adaptação e mudança constante. Essa tendência à identificação produz uma impressionante plasticidade. O adolescente muda de escrita, linguagem, hábitos e ideologias com extrema facilidade. Basta observar para perceber quem é o modelo atual. Essas transformações não são superficiais, refletem mudanças momentâneas de identidade, convicções absolutas e passageiras. Apesar da frequência das mudanças, o jovem abraça cada nova visão de mundo com fervor absoluto. Ele se convence profundamente de cada nova crença, por mais transitória que seja. Essa rigidez na adesão combina mal com a fluidez das escolhas, criando uma identidade instável e fragmentada. O tipo como se. Esse padrão de identificação lembra o tipo descrito por Helene Delto, o sujeito que vive como se fosse o outro. Em cada nova relação, o adolescente encarna o modo de ser do objeto de amor, absorvendo suas emoções, ideias e atitudes, como se abdicasse da própria subjetividade. Identificação primitiva e perda de si. Essas relações, portanto, não são vínculos maduros, mas identificações primitivas. Elas se assemelham aos primeiros estágios do desenvolvimento infantil, anteriores ao amor objetal verdadeiro. A instabilidade afetiva da puberdade, nesse sentido, não revela mudança emocional genuína, mas uma oscilação na identificação e um enfraquecimento do senso de identidade própria. Ciúme e narcisismo na adolescência. A análise de uma menina de 15 anos ilustra a função defensiva das identificações na puberdade. Embora encantadora e socialmente bem-sucedida, a paciente vivia atormentada por um ciúme intenso de sua irmã mais nova. Na adolescência, abandonou seus antigos interesses e passou a viver exclusivamente para conquistar a atenção amorosa dos homens. Ansiedade e insegurança amorosa. Apaixonou-se por um rapaz mais velho, que via apenas ocasionalmente. Escreveu uma carta ansiosa, pedindo conselhos sobre como agir. Deveria parecer séria ou alegre, inteligente ou tola, falar sobre si mesma ou sobre ele. Tinha convicção de que, para ser amada, precisava moldar-se completamente às expectativas do outro, a ilusão da autenticidade. Ao sugerir que fosse apenas ela mesma ao encontrar o rapaz, reagiu com descrença. Insistiu que apenas adaptando-se aos desejos alheios poderia garantir o afeto. A possibilidade de não ser amada por aquele rapaz era, para ela, insuportável, uma ameaça à própria existência. Fantasia apocalíptica. Pouco depois, relatou uma fantasia em que todos ao seu redor morriam, restando apenas ela no mundo. Narrou a cena com prazer e sem qualquer angústia. A fantasia revelava um desejo inconsciente, livrar-se da ansiedade de agradar aos outros, eliminando-o simbolicamente. Do amor do outro ao amor de si. Ao confrontá-la com essa contradição, seu desespero por não ser amada na véspera e a alegria de estar sozinha no mundo no dia seguinte, respondeu com tranquilidade: nesse caso, eu amar-me-ia a mim própria. A resposta foi acompanhada de um suspiro de alívio, revelando um movimento regressivo ao narcisismo, regressão libidinal e isolamento. Essa observação clínica sugere um padrão comum da adolescência: a ruptura com os objetos de amor anteriores. O ascetismo e o conflito com as pulsões desinvestem um mundo externo de libido. A libido é então retirada dos objetos e reinvestida no próprio ego, sinalizando uma regressão narcisista.
Identificação como defesa. O adolescente tenta escapar desse isolamento através de esforços desesperados para restabelecer vínculos com o mundo externo. No entanto, essas conexões são muitas vezes mediadas pelo narcisismo, manifestando-se como identificações intensas, mais instáveis. As relações apaixonadas tornam-se tentativas de recuperação da libido objetal. Adolescência e psicose, um paralelo. Assim, a adolescência compartilha aspectos com certas formas de psicose, nas quais o indivíduo alterna entre retração libidinal e tentativas intensas de reconexão. Embora o estudo aqui apresentado não seja exaustivo, a frequência com que os fenômenos da puberdade se assemelham aos de uma doença psíquica merece reflexão sobre o que é considerado normal ou anormal nesse estágio do desenvolvimento. Mudança libidinal e risco psíquico. Já vimos que a comparação entre a puberdade e o início de uma crise psicótica repousa principalmente no impacto das mudanças quantitativas do investimento libidinal. Em ambos os casos, o aumento súbito da libido intensifica o perigo pulsional, levando o ego a mobilizar defesas de todos os tipos. A psicanálise sempre reconheceu que essas flutuações quantitativas da libido podem tornar qualquer fase de transição na vida humana, como a puberdade, um ponto de partida para distúrbios neuróticos ou psicóticos. Defesas primitivas e angústia arcaica. Tanto na puberdade quanto nos surtos psicóticos, reaparecem atitudes defensivas primitivas que remontam ao medo arcaico do ego diante da intensidade das pulsões. Esse tipo de angústia é mais profundo do que a angústia objetiva ou moral. Refere-se à integridade psíquica ameaçada por uma força interna avassaladora que o ego tenta conter a todo custo. Aparente normalidade x risco patológico. A impressão de normalidade ou anormalidade dos processos da puberdade varia conforme o predomínio de certas características. Um adolescente ascético pode parecer perfeitamente ajustado se ainda conserva um intelecto funcional e vínculos afetivos saudáveis. O mesmo se aplica aos adolescentes que intelectualizam suas pulsões, aos idealistas fervorosos ou aos que mantêm amizades intensas, ainda que breves. Sinais de alerta nas defesas exageradas. Porém, quando o ascetismo se torna extremo, a intelectualização domina toda a vida mental e os vínculos com os outros consistem apenas em sucessivas identificações. Torna-se difícil para observadores, sejam professores, analistas ou pais, determinar se ainda se trata de uma fase transitória do desenvolvimento ou se já se configura uma estrutura patológica. Limites difusos do desenvolvimento. Essas nuances demonstram como a puberdade é um período ambíguo, em que manifestações intensas e, por vezes, alarmantes podem ainda estar dentro dos limites do desenvolvimento saudável. Mas, ultrapassado certo ponto, essas defesas deixam de ser adaptativas e podem sinalizar a instalação de um quadro clínico.